manipular dados numa planilha do Excel com VBA e SQL. Quando queremos extrair dados de uma base qualquer, precisamos utilizar algum meio ou recurso para fazer isso de forma rápida e precisa. Podemos utilizar as funções do Excel, podemos utilizar funções matriciais, podemos utilizar tabelas dinâmicas, podemos utilizar o Power Pivot, Power Query, Power BI, podemos utilizar as macros e podemos utilizar macros mais SQL. Esse é o ponto que estaremos vendo, então. Utilizar as macros mais SQL para, então, trabalhar informações de uma tabela ou mais tabelas ou de um banco de dados. Aqui nós temos um esboço bem pequeno da função, que veremos em seguida lá no VBA, para entender sobre esta função. Public Function SQL. Temos aqui, então, alguns parâmetros. Teremos aqui, então, as instruções, que veremos depois, e aqui o final da nossa função. Não se preocupe com essa função. Você sempre utilizará a mesma sem a necessidade de alterá-la. Com o tempo, com a sua evolução, então, você poderá sim fazer alterações de acordo com sua necessidade. Como nós podemos utilizar a função de conexão, então? Muito bem. Nós vamos criar uma sub, o nome que daremos a princípio é consulta, mas pode ser alterado de acordo com sua necessidade. E temos aqui, então, o corpo de nossa sub, utilizando, então, aqui a função na parte inferior, SQL, e aqui tem os parâmetros dessa função, então. Nessa parte central, nós utilizamos a primeira variável, e aqui nós escrevemos, então, a nossa instrução select, que fará, então, a consulta em nosso banco de dados. Vamos observar na parte de baixo aqui, nós temos, então, SQL, str, que é a própria função, aqui. Aqui nós temos o range, ou seja, aonde a informação vai ser colocada de início a partir de A1 na planilha WSTemp. E aqui tem os dois parâmetros para cabeçalho e apagar as informações. Como está true, true, verdadeiro e verdadeiro, ele estará colocando o cabeçalho na nossa base, trazendo as informações, e apagando primeiramente as informações se já existiam alguma nessa base, então, nessa área aqui. Então, esta é a sintaxe da nossa função, que nós escreveremos aqui, então, o select. Aqui nós temos, então, uma estrutura de um select. Uma estrutura simples, claro, pode ter outros formatos também. Nós colocamos aqui select, aqui à direita nós colocamos uma ou mais colunas separadas por vírgula, para que ele, então, faça a consulta e traga essas informações para nós. Nós temos que informar da onde essas informações vêm. From table name, ou seja, qual o nome dessa tabela. Então isso é importante. Até aqui, observando essas duas linhas, nós já conseguimos fazer uma consulta, trazendo as colunas que colocamos e informando qual a tabela. Temos aqui outros parâmetros que podemos colocar também. Inner join, por exemplo, ele faz a união entre duas tabelas através de duas colunas que têm informações iguais, então trazem, cruzam as informações e relacionam, trazendo para nós na nossa consulta. Where condition, ou seja, ele permite que coloquemos critérios para, então, retornar essa consulta para nós. Group by, nós podemos, então, agrupar algumas informações por determinada coluna ou colunas. E também, por final, nós podemos ordenar, order by, por uma ou mais colunas, então, classificando as nossas informações. Agora, nós vamos até o Excel, onde reconheceremos o nosso BD, ou a tabela, que será a base de dados. Veremos a tabela ou a planilha temp, que receberá as informações. E também veremos a nossa função e criaremos a nossa primeira consulta, então. Vamos até o Excel, então.